Continuando aí o pensamento de Vitor Hugo, tá, gente? Ele dizendo que o condenado à morte seria condenado, ele estaria sendo condenado de duas maneiras, né? Ele já falou da primeira, né? Se esse condenado à morte, condenado é bom, né? Se essa pessoa ele for sem família, sem amigos próximos, sem parentes, ou seja, não teve acesso à educação, essas coisas, enfim. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Cabeleira, né? E dizem também com o Lampião, né? Vamos ver essa outra parte aqui, a outra possibilidade, né? A outra possibilidade é esse condenado ter família. Aí é que é interessante. Nesse caso, como acreditar que com o golpe que o matará, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo do estado, as pessoas são mortas ou numa cadeira elétrica. Não sei se vocês sabem, a cadeira elétrica, você tem que molhar aqui a cabeça, põe um local, tipo um, como é que eu posso dizer? Trocinho daquele, põe na sua cabeça aqui, você é eletrocutado a partir daqui, né? A carga elétrica, ela entra através daqui, né? E ela corre o seu corpo todo, né? E há a injeção, né? A injeção letal. Dependendo aí do estado, né? Mas, professor, são todos os estados? Lógico que não, são poucos os estados americanos que têm. Normalmente aqueles do sul, né? O povo do sul dos Estados Unidos é como se fosse o povo mais bolsominho daqui, sabe? Não, mas é sério, porque lá é o povo mais racista, estados assim como Geórgia, Flórida, Texas e por aí vai, tá? Carolina do Sul, enfim. E é um povo mais rude, né? E foi exatamente esse povo aí que escravizou e tudo mais. O povo do norte, inclusive, teve uma guerra civil nos Estados Unidos, né? O que é uma guerra civil? É o povo contra o povo, dentro do próprio país. O norte contra o sul, eles entraram em guerra. Teve uma época da guerra civil americana. E esse povo do sul entrou em guerra contra o povo do norte, que já não escravizava ninguém, enfim, essas coisas. E o povo do norte ganhou. Né? Continuemos. Nesse caso, como acreditar que com o golpe que o matará só ele será ferido, né? Porque a família que pede a pena de morte, a pessoa ou a família que pede a pena de morte, que é a vingança, ela acha que somente aquela pessoa será punida, né? Mas se aquela pessoa que está sendo punida ela tiver uma família também, né? Como normalmente acontece. Como assegurar que seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos não estarão também ensanguentados, né? Sofrendo por aquela pessoa? Porque, gente, é muito complicado. Não teve Bolsonaro, não teve família que entrasse na situação daquele brasileiro que foi executado lá na Indonésia, que eu falei para vocês, simplesmente por tráfico de drogas, né? E qualquer coisa que você traficar de drogas na Indonésia é pena de morte, gente. Não tem conversa. E isso evita o tráfico na Indonésia? Muito pelo contrário, só aumenta. Matando-o, mataremos sua família inteira. Novamente, inocentes serão castigados. Da primeira parte, se ele não tiver família, ele é um inocente que está sendo castigado. Se ele tiver família, se ele tiver amigos e tudo mais, é a família que está sendo castigada também. Esse é o pensamento do Vitor Hugo, tá? São essas duas maneiras de ser punido. Segundo Hugo, a pena de morte é cega e confusa. De um jeito ou de outro, castiga inocentes. Por usar esse tipo de argumentação, ele era acusado de sentimentalista. A essas acusações respondia dizendo que muitas vezes as razões dos sentimentos são mais sábias do que as razões da razão.
No mesmo livro, Victor Hugo defende o fim de todas as penalidades, injustiças e sofrimentos. Seu sonho era que a velha sociedade de crueldades, não sei se vocês percebem, o Antigo Testamento ele é mais firme, mais rígido, mais duro, né? Fala muito de morte, de penas, né? Penalidades, né? Desaparecesse e desse lugar a uma sociedade de compaixão, de amor ao próximo, dizia ele. A doce lei de Cristo penetrará enfim a lei e por ela irradiará a luz. O crime será visto como uma doença, e esta doença terá seus médicos, que substituirão os juízes, seus hospitais, que substituirão os cárceres. O crime será visto como uma doença, né? Que é, por exemplo, que alguns já estão quase chegando nisso ou já chegaram, né? Por exemplo, já é quase que comprovado que um estuprador, por exemplo, ele tem uma doença mental, né? Doença psicológica, psiquiátrica, né? Não é simplesmente, vamos jogar aquele criatura na fogueira, vamos matar e pronto. Não é bem assim, né? E esta doença terá seus médicos que substituirão os juízes, seus hospitais que substituirão os cárceres. Há hospitais psiquiátricos, por exemplo, nos Estados Unidos é só o que tem. A liberdade e a saúde serão parecidas, onde aplicava-se o ferro e o fogo, deitar-se-á o bálsamo e o óleo, tratar-se-á pela caridade e pela compaixão o mal que antes era tratado pela cólera, né, pela fúria. Será simples e sublime, a cruz substituindo a força, e só. Esse era um dos sonhos dele, tá? Pessoal, ainda 7 minutos, dá para tratar aqui com vocês sobre esse assunto. Eu gostaria que vocês falassem dessas duas possibilidades que ele trata. Quais seriam? Eu vou colocar uma questãozinha aí para vocês, tá bom? Daqui a pouco.